E olha só, o plenário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmou ontem a reabertura da investigação contra o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, por participação no plano de golpe de Estado. A Paola Cuenca trouxe um pouquinho, de como que foi essa decisão ontem no julgamento do Núcleo 4. E com a decisão, ele passa a ser investigado pelos crimes de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Vamos voltar a falar com a nossa analista de política, Basília Rodrigues, para saber como que o Partido Liberal recebeu essa informação. Basília, boa tarde mais uma vez. Oi, Vitória. Boa tarde novamente para você, os espectadores aqui do SBT News. A gente pode falar dos efeitos práticos e das expectativas, aí para frente, do que acontece a partir desta decisão do STF. Integrantes do PL disseram que não foram pegos de surpresa por causa do desenrolar da história daquele Instituto Voto Legal que fez uma pesquisa após as eleições de 2022, concluindo que Bolsonaro havia vencido as eleições. Por causa disso, o PL já havia sido punido com o pagamento de uma multa de quase 23 milhões de reais, porque o Instituto foi contratado pelo partido para produzir essa pesquisa. Um dos representantes desta entidade foi condenado ontem dentro daquele grupo da desinformação. E os ministros concluíram que se o Instituto estava condenado, por que o comandante do Partido Liberal, PL, não estava respondendo às mesmas acusações? A gente lembra que, apesar da investigação, a Procuradoria-Geral da República havia optado por não denunciar Valdemar Costa Neto dentro deste núcleo de réus pela tentativa de golpe no país. Tem Bolsonaro, tem ex-ministros, tem ex-comandantes, tem auxiliares de outras funções também incluídos neste processo, mas Valdemar Costa Neto não. Contra o Instituto, que havia sido condenado pelo PL, contratado e depois condenado pelo STF, o partido já estava esperando, afirmam seus interlocutores, que algum revés, alguma novidade no que diz respeito à investigação contra Valdemar Costa Neto acontecesse. A informação que a gente publica no site do SBT News, é um bastidor exclusivo, mostra que após a decisão do Supremo Tribunal Federal de reabrir investigação contra Valdemar Costa Neto por tentativa de golpe no país, a legenda teme que novamente Costa Neto e o ex-presidente Jair Bolsonaro sejam proibidos de manter contato. Isso resgata uma decisão de 2024, quando ali, em meio às investigações, o judiciário determinou que Valdemar não conversasse com nenhum dos outros investigados pela tentativa de golpe, incluindo o ex-presidente Bolsonaro. Valdemar e Bolsonaro são as pessoas mais importantes da cúpula do PL. A falta de contato entre os dois prejudicou, atrasou as articulações do partido durante as eleições de 2024. Só para você ter uma ideia, esta decisão ficou valendo de fevereiro de 24 até março de 2025. Todo esse período, praticamente um ano, sem contato direto entre as duas cabeças que operam, mandam no dia a dia e também nas articulações políticas do Partido Liberal. Após a decisão ontem do STF, isso levantou temores dentro da legenda de que uma nova proibição de contato de Valdemar com os réus ou condenados pela tentativa de golpe no país volte a ser aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, a conferir os próximos passos, Então, do ponto de vista prático, não houve surpresa dentro do PL, claro, muito incômodo. Valdemar Costa Neto vai conversar com seus advogados sobre os próximos passos. Nem ele, nem o advogado Marcelo Bessa deram declarações públicas à imprensa. Isso é o que a gente tem de fato, de momento. E no jogo das expectativas, do que pode acontecer, esse temor dentro do PL de que mais uma vez Valdemar e Bolsonaro
fiquem proibidos de ter contato entre si, né, entre eles, e que isso prejudique as articulações do partido agora para as eleições de 2026, tendo como exemplo bem recente o que aconteceu durante a negociação para as eleições de 24, eleições para prefeito das cidades em que as duas cabeças do PL estavam proibidas de manter contato entre si por decisão judicial. Vitória? E Basília, dando uma olhada na sua coluna, hoje aqui no site sbtnews.com.br, tem outro destaque aqui que você trouxe para a gente, né? CCJ do Senado deve aprovar a recondução de Gonê à PR até 12 de novembro. Conta mais detalhes. Pois é, a gente continua com um pé na política e outro no judiciário, né? Saiu ontem uma decisão do presidente do Senado Federal dando andamento ao pedido do governo para reconduzir Paulo Gonê a um novo mandato de Procurador-Geral da República. Gonê, que é o PGR, que ficou aí marcado na história como aquele que denunciou um ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, pela tentativa de golpe, que ele alcançou a condenação no judiciário, também foi na condição de vice-procurador eleitoral quem, dentro do Tribunal Superior Eleitoral, deu parecer pela inelegibilidade de Bolsonaro. Então, é alguém muito próximo do governo, próximo de ministros do STF, que tem aí uma posição, um protagonismo nestes assuntos de momento que combinam justiça e política. Paulo Gonê deve ser reconduzido ao cargo para um novo mandato de 2 anos, tendo o nome uma vez aprovado pelo Senado Federal. Como é que funciona? O governo, em agosto, mandou a indicação dele para um novo mandato ao Senado Federal. Ficou faltando uma deliberação do presidente da casa, Davi Alcolumbre, que saiu ontem. Alcolumbre encaminhou a mensagem presidencial com a recondução de Paulo Gonê à Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Agora é por conta da CCJ, caso este que tem até relator, o senador Omar Aziz já assumiu a relatoria deste caso e a expectativa é de que no dia 5 de novembro ele apresente um parecer favorável à recondução de Paulo Gonê e até o dia 12 de novembro os senadores da CCJ se reúnam para fazer a sabatina do Paulo Gonê e votar a indicação dele a um novo mandato como Procurador-Geral da República. Vão lá no site do SBT News, você vai encontrar opiniões de apoiadores, de opositores. A gente realmente aqui tem essa preocupação de ouvir todos os lados. Nessa nota publicada na área de coluna, você tem tanto uma pessoa que é favorável à recondução de Gonê, dizendo que ele passa fácil, porque não criou grandes arestas ali dentro da casa, né? Então tem uma maioria de senadores favorável à recondução dele. Ouvi também um senador que é bolsonarista, um senador que chegou a ser ministro durante o governo de Jair Bolsonaro e que já declarou o voto contrário a Paulo Gonê. Mas ele também é bastante realista. Ele afirma, eles vão conseguir aprovar, se referindo aos senadores governistas. Mas nós, da oposição, vamos manter o nosso voto contrário. A oposição vai marcar ali a posição dela, né, contrária, claro, à recondução de Paulo Gonê, mas isto não será suficiente para derrubar o nome de Gonê para mais 2 anos à frente da PGR. Um último ponto de análise, importante a gente observar, que esta decisão tomada ontem pelo Alcolumbre de dar andamento, né, fazer logo a coisa tocar ali dentro do Senado, reafirma o alinhamento dele com o governo, com a agenda de interesse do governo. Lula fez a indicação em agosto e agora, outubro, demorou um pouco, mas saiu o andamento pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. E Basília, é justamente Paulo Gonê que decide a reabertura da investigação contra o presidente do PL. E aí a gente traz essa situação, né, da oposição que é contra essa questão de Paulo Gonê permanecer no cargo nesse momento em que ontem o Supremo Tribunal Federal decidiu a reabertura dessa investigação. Dá para fazer mesmo essa triangulação, todos os caminhos levam ao Supremo Tribunal Federal e, como é de atribuição da PGR investigar, denunciar e dar pareceres,
Claro que também muitas atenções do jogo ficam depositadas em cima ali da Procuradoria e, claro, do Procurador-Geral da República. Você acaba de levantar mais uma das razões para que a oposição no Senado vote contra Paulo Gonet, ainda que minoria. Eles vão ali marcar posição. Há grande expectativa de que a PGR siga a decisão, é óbvio, do STF para reabrir essa investigação. Veja que a PGR lá atrás havia optado por não denunciar Costa Neto, depois da investigação feita pela Polícia Federal. Mas na hora do fervor do julgamento, os ministros do STF viram que estavam condenando pessoas que tinham sido contratadas pelo PL. Estavam condenando pessoas por práticas, pela execução dessa pesquisa que dava Bolsonaro e não Lula como vencedor nas eleições. Então, levantou o ministro Alexandre de Moraes, levantou esse ponto durante o seu voto. Por que não investigar Valdemar Costa Neto? Parecia até águas passadas, que isso não iria voltar agora, mas no fim das contas o STF determinou a reabertura dessa investigação contra Costa Neto e a PGR deve sim tocar para frente. Ou então o STF vai mais uma vez reforçar que a investigação deve acontecer. E como a gente tem duas instituições que podem ter opiniões diferentes, podem ter direcionamentos diferentes, mas até aqui tendem a seguir muito passo a passo, há uma grande expectativa de que a PGR faça isso. Basília Rodrigues, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no Poder Expresso. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.